que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia. Hoje eu estou aqui acompanhada dos meus amigos, já conhecido de vocês, o Arthur e a Rosângela. É muito bom ter vocês aqui conosco. Amém. E, como de costume, sempre que estudamos o início da Palavra de Deus, abrimos a Bíblia com uma oração antes. Rosângela, você pode orar, por favor? Santo Eterno Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que nos dás de podermos estar aqui para abrir a Tua Palavra, para meditar, para aprender, para trazer para a nossa vida essas lições práticas da missão. A missão que é Tua, mas também é nossa. Amém. Fica conosco, Pai Santo, nos abençoe agora ao abrirmos a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito nos inspire. Abençoe também as pessoas que irão assistir, que todos nós juntos possamos crescer no conhecimento da Tua verdade. Amém. Fica conosco, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Nesse trimestre que vai de outubro a dezembro, nós estamos estudando a missão de Deus, minha missão. E o tópico dessa semana, missão em favor do meu próximo. E o verso para memorizar dessa semana diz o seguinte: a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse texto, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que está em Lucas 10, 27. No entanto, o nosso amor a Deus torna-se superficial se nós dizemos que amamos, mas nós não lhe obedecemos. E nós estamos aqui para falar desse amor de Deus. Quando nós dizemos que amamos na prática, e na prática nós não obedecemos a Deus, obedecemos ao Mestre, amar vai muito além disso. Amar não é apenas dizer eu te amo, é praticar o amor. Né? Então, quando nos tornamos parte da comunidade de Deus, quando nós passamos a enxergar as pessoas de uma maneira diferente, e a cada um dos membros que estão nessa comunidade, nós passamos a viver essas palavras, nós passamos a viver a prática do amor que Deus nos ensinou, quando nós atendemos às necessidades dos nossos irmãos. E eu pergunto para você, Arthur, como nós podemos dizer que amamos a Deus depois disso tudo? Olha, a gente mostra que ama a Deus quando sai da teoria e vai para a prática, né? A Bíblia é muito clara que nós temos que sim, né, investir em doutrinas, investir em conhecimento, mas nós também temos que colocar isso em prática, né? Como o próprio Jesus Cristo disse, é pelos frutos que a gente conhece, né? Tanto o mal como o bem, né? Então eu mostro que eu realmente amo a Deus, eu mostro que realmente eu estou em comunhão com Deus, que eu estudo a palavra de Deus, quando tudo aquilo que eu aplico, tudo aquilo que eu aprendo, eu aplico na prática, né? Então eu creio que é assim que a gente mostra que ama a Deus, né? Não porque eu quero mostrar, mas é porque isso flui naturalmente quando eu me abasteço do verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Com toda certeza. Recentemente, a gente viu a Darleide, estava lá em Israel, aquele tumulto que ela estava, eu mandei uma mensagem para ela, e ela me respondeu com um áudio muito carinhoso. Ela falou assim: obrigada, amada, isso é o amor na prática. Exatamente. Então, eu falei, nós estávamos orando por eles. Então, isso é o amor na prática, a gente amar, orar uns pelos outros e atender às necessidades dos outros, né? Exatamente. E às vezes a gente se faz perguntas, né, tentando encontrar respostas, às vezes, e alguns fazem questionamentos com um certo ceticismo e incredulidade, e às vezes nem sequer estão interessados em saber as respostas, mas às vezes, mesmo com esse ceticismo, eles acabam sendo alcançados. Né? Porque é a prática que quebra o ceticismo. Exatamente. Né? A gente está muito acostumado a ver pessoas, casais, eu amo. Querido, você pode fazer, não dá aqui, hoje está chovendo. Estou ocupado. Exatamente. Então, muitas pessoas, às vezes, têm o seu ceticismo alimentado por conta da falta de prática. A falta de prática, né? do amor. Exatamente. As pessoas falam, mas e não mostram vivem. isso. Não né? vivem, Então, não vivem. é a prática do amor que quebra esse ceticismo. Né? Esse é um amor teórico, digamos assim. É verdade, é verdade. É fácil dizer eu te amo, mas praticar o amor realmente nem sempre é tão fácil. E aí eu pergunto para você, Rosângela, você já se perguntou quem é você? Nossa. Por que você está aqui? Qual o seu destino?
E aí no livro de Lucas relata a história de alguém que foi a Jesus com a pergunta mais crucial de todas as perguntas. Quando a gente se faz esse tipo de pergunta, é uma autoanálise, né? Eu lembro de um diretor com quem eu trabalhei muitos anos na escola adventista, e ele falava isso. Você tem que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, né? É muito importante a gente fazer isso, né? Sim. E acho que como cristãos nós fazemos isso o tempo todo. Porque se nós não fizermos isso, nós perdemos o foco, né? Se a gente não parar para pensar, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso, qual é o meu objetivo, qual é o meu papel, né? E é claro que isso é uma coisa de uma vida inteira. Eu acho que agora que eu estou, né, já quase inteirando aí 6 décadas de vida, que eu estou começando a realmente entender isso, né? E quando eu vejo assim, essa pessoa chegando para Jesus e perguntando, eu vejo uma coisa interessante aqui, eu não sei quantos de vocês perceberam, mas tem uma teologia meio equivocada nessa pergunta dele, porque ele pergunta assim: mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Duas palavras aí que estão fora de contexto. Farei e herdar. O que ele achou que ele ia fazer para ter a vida eterna? Para ser merecedor. Para ser merecedor. Eu gostei muito de uma frase que eu vi outro dia de um pastor, até nem é da nossa igreja, mas eu achei fantástico. Ele disse assim, que aqueles que chegarem ao céu, aqueles que chegarem ao inferno, vão ser merecedores, né? Por estar lá. Agora, aqueles que chegarem ao céu não vão ser merecedores. Exatamente. Né? E ele fala, a diferença é o quê? Um é a justiça, no caso, né, daqueles que vão estar no inferno, como ele diz, e o outro é a graça, porque é a graça que nos leva ao céu. Então, quando ele pergunta, que farei para herdar, já começou errado. Já e nós sabemos, é claro, que ele fez isso, até anotei aqui, que diz que ele falou isso tentando Jesus, né? Ele estava provando Jesus. Provocando, colocar Jesus na parede, né? Exatamente. Então, nós temos que estar sempre muito atentos também com isso, mas é claro, isso é o Espírito Santo que dá a capacidade. Muitas vezes as pessoas vêm, perguntam coisas para nós, e nós temos que, né, deixar que o Espírito Santo use a nossa boca. Mas o fato é que essa pergunta ela já estava baseada em quê? Obras, somente obras, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos fazer nada para herdar a vida eterna. Porque fazer tem a ver com a minha ação. Então, se eu pudesse fazer alguma coisa, para que Jesus teria vindo aqui para morrer por mim? Segundo, herdar, você só herda uma coisa a que você tem direito. E nós não temos direito à salvação. Ela nos foi dada de graça. É um presente, né? Então a gente sempre tem que lembrar disso. É uma pergunta assim muito importante, mas na verdade tem que haver um foco diferente para essa pergunta, né? Todos nós temos que parar e pensar. Eu não posso fazer nada para me salvar, mas eu creio naquele que já fez tudo o que era necessário. Perfeito. Isso é o mais importante. E aceitar. Exatamente. Aceitar. Bem importante. E às vezes a gente quer respostas, né, para perguntas que a gente não sabe aonde encontrar essas respostas. E às vezes pessoas de outras religiões ficam fazendo perguntas para testar, como o jovem rico fez para Jesus. Eles fazem para testar uns aos outros, para confrontar. Né? Por exemplo, tem pessoas que perguntam assim, aonde na Bíblia Jesus disse que ele é Deus? Né? Então, assim, são perguntas que, embora pareçam provocativas, essa é a necessidade que essas pessoas têm de Jesus pode ser genuína e representar um profundo anseio e vazio. Então, eu entendo que quando as pessoas estão fazendo esse tipo de pergunta, muitas vezes achando que estão provocando pessoas de outras religiões, eles estão buscando alguma coisa que nem eles sabem o que. Exatamente. E às vezes dando a oportunidade da gente poder levar essa verdade para elas. Com esse tipo de pergunta que muitas vezes parece cética, eles estão buscando algo e aí que o Espírito Santo pode nos usar para responder essas perguntas para eles. Isso mesmo. Né? E Deus nos deu a sua palavra e nela nós encontramos a verdade a respeito de como nós devemos viver, né? E para herdar a vida eterna. Não fazer, mas viver para herdar a vida eterna. Qual a importância dessa resposta para nós hoje, Arthur? Olha, ela está cada vez mais importante, né? Nós, aí, enquanto muita gente comemorava o Dia das Bruxas, nós cristãos, graças a Deus, comemorávamos a Reforma Protestante, né? E a Reforma Protestante foi vital porque ela trouxe de volta a Bíblia para o centro da experiência religiosa, né? Nós precisamos o tempo todo estar em conexão com Deus através do meio que Ele deixou para nós
para estarmos em comunhão com Ele, que é a Bíblia, né? Então, nós precisamos dar respostas ao mundo, eu creio nisso. Eu vejo nós, como povo adventista, muito privilegiados na questão do conhecimento bíblico. Temos até uma profetisa que nos auxilia a conhecermos cada vez melhor a palavra de Deus. E eu não tenho nenhuma vergonha, não acho isso arrogância, mas eu gosto de pensar que Deus me trouxe para a Igreja Adventista para que eu pudesse conhecer a verdade, permitir que ela me transformasse e ajudar outros a também a conhecê-la, né? Então, e hoje em dia, né, a gente estava falando aqui, né, um pouquinho antes, falando da queda na qualidade do ensino, né? Isso se reflete com certeza também no conhecimento bíblico, né? Sim. Nos Estados Unidos tem um instituto chamado Pew, que eles fazem muitas pesquisas relacionadas à religião. E o nível de conhecimento do meio cristão sobre a Bíblia é de dar medo, né? E por quê? Porque as pessoas, elas também estão deixando de estudar a Bíblia. Sim. Então, eu faço até um apelo aqui, né, para todos os que estão nos assistindo, invista em conhecimento bíblico, né? É muito bom assistir este podcast, é muito bom assistir pregações, mas sempre tenha um tempo seu, precioso, de qualidade com a Bíblia. É isso que vai nos trazer muitas das respostas. Claro que todas a gente só vai receber lá, algumas a gente só vai receber lá no céu. Mas muitas e muitas respostas primordiais para a nossa vida a gente vai encontrar na palavra de Deus. Eu acho que é muito importante a gente pensar que a gente precisa conhecer a Deus não de ouvir, mas de viver. Perfeito, com Ele. como Jó. É diferente, assim como Jó. É diferente você ouvir de alguém e você conhecer alguém. Exatamente. Por experimentação Poder própria, experimentar. Né? Isso é fundamental. Sim. Então, assim, isso que o Arthur está falando, eu faço um apelo também para você. Estude a Bíblia. Diariamente, tire um momentinho para ler. Se você não tem o hábito de ler capítulos grandes, vá no Revivados pela Palavra, é um capítulo por dia, e você pode estudar e não apenas ler. Porque ler, você pode ler de capa a capa e você não entendeu absolutamente nada. Mas se você estuda cada capítulo com dedicação, você vai realmente entender a Bíblia, vai aprender da palavra de Deus e você vai ter capacidade para ajudar outras pessoas a também conhecerem. E essa é a nossa missão. Exatamente. Nós estamos aqui com a missão de levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, para que as pessoas também sejam transformadas pelo Espírito Santo, assim como nós fomos um dia. Exatamente. Então esse é o nosso maior Entrem nesse objetivo. processo de santificação, né? E vale muito a pena. Com certeza. Amém. E aí quando a gente vê essa pergunta do jovem, né, voltando ao jovem intérprete lá, né, quão impactante foi para ele a resposta à pergunta que ele mesmo acabou respondendo, né? Né, Sim, Jesus tem essa didática, né? Ele responde com uma pergunta para a pessoa própria responder. Você para pensar. Né? Exatamente. Com certeza. Então, e aí eu volto de novo àquele ponto que eu tinha colocado antes, né? Ninguém pode herdar alguma coisa que não tem direito, né? Por exemplo, eu sou a única filha, né? A gente tem uma casa e tal. Minha mãe é falecida. Se meu pai falecer, eu tenho direito à herança porque eu sou a única filha, então vai ficar para mim, né? Mas eu tenho direito porque eu sou filha, né? Agora, vida eterna? Quem que tem direito à vida eterna? Nenhum de nós. A partir do momento que o ser humano pecou, escolheu pecar, escolheu se afastar de Deus, ele não tem direito. Agora, o que acontece? Exato. Aí a gente lembra do santuário, né? Que eu acho maravilhoso também, a gente aprende muito. Quando Jesus, naquela sexta-feira à tarde, disse, está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ali passamos a ter, não vou dizer direito, mas acesso. Mais do que, eu diria assim, é um acesso ilimitado, né? É uma coisa assim fantástica, porque hoje você pode orar onde você estiver, você pode clamar a Deus e Ele te ouve, Ele te atende. Exato. Você não precisa de um sacerdote que mata um cordeirinho todos os dias de manhã e de tarde, você não precisa, né, ficar lá no pátio, quer dizer, só o sacerdote que entra, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não. O caminho está aberto, está franqueado, né? Isso é maravilhoso. Então, para herdar a vida eterna, a gente precisa primeiro tirar essa ideia de herdar, né? Porque nós não temos direito a isso, mas Jesus deixou muito claro, olha, você tem que guardar os mandamentos, você tem que fazer as coisas que Deus pediu, mas na verdade é aquela história, quando o Espírito Santo entra na nossa vida,
Ele vai produzir os frutos que vão nos levar à salvação. É Ele que nos produz. É sempre pela ação de Deus. Uma das coisas que eu achei lindas, né, nessa lição, desde a primeira, que nós vemos assim, a Trindade envolvida na nossa salvação. Né? É Deus Pai, é Deus Filho se dando por nós, céu está o Espírito Santo, envolvido. o céu todo envolvido, os anjos, né, que estão, inclusive nós já aprendemos isso, que eles gostariam de fazer a obra que nós temos que fazer, né? Mas nós temos que fazer, né? A obra é nossa, né? Deus nos comissionou para isso. Então é muito interessante a gente perceber que Jesus perguntou, ele fez um resumo da lei baseando naquilo que ele já sabia de Deuteronômio também, que é o amor, né? Que no fim a lei toda se baseia no amor que Deus é, né? E aí você vê que quando ele sabia, vamos dizer assim, aquilo tão claramente em termos teóricos, mas ele precisava viver aquilo. Esse era o ponto, né? E foi por isso que ele foi confrontado. Quer dizer, aí Jesus, inclusive, depois ele conta algumas parábolas, ele conta várias coisas para mostrar. Sim. A questão é viver, meu amigo, não faça isso e viverás. Exatamente, faça isso e viverás. Então você tem que viver, né? Isso é o mais importante. Amém. Somente ouvir, somente falar do que você ouviu é bem diferente daquilo que você tem que experimentar, vive, que você testemunhar. A testemunha fala do que viu, do que ouviu, do que sentiu, né, do que vivenciou. Exatamente. Isso aí. E esse é o princípio básico do amor. Né? É o amor que Deus nos ensinou para a gente viver e transmitir aos outros. Como você falou, a gente poderia, o Deus poderia muito bem mandar os anjos do céu e fazer toda a hora, rápido. Mas ele nos dá a oportunidade de fazermos essa missão. Sim. É gente algo assim, tocando em gente. Tocando Isso, gente. Exatamente. Perfeito, Arthur. Gente tocando gente. Então essa oportunidade Deus está dando a nós de podermos participar deste momento de levar o amor de Deus para outras pessoas. Paulo aqui ele resume o amor, o princípio básico no céu, na terra, e que deve ser o fundamento do caráter cristão. Sim. Né? Que é o amor vivido na prática. E aí eu te pergunto, Arthur, de acordo com Paulo, a lei se cumpre em um só mandamento, né? Que é o amor. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Que decisões precisamos tomar para que esse amor mude a nossa maneira de pensar e agir? Uau, né? Eu acho que a gente precisa só mudar tudo, né? Só. Porque nós somos, por natureza, pecadores, né? Maus. E com o pecado, a primeira coisa que aparece com o pecado é o egoísmo, né? Então a gente precisa realmente tomar em primeiro lugar a decisão de deixar Jesus Cristo entrar no nosso coração. A gente não tem condição de fazer nenhum tipo de mudança na nossa vida. É Jesus Cristo em nós que vai operar essa mudança. Então eu creio que qualquer tentativa que não seja, que tenha como princípio permitir que Jesus Cristo entre no nosso coração, a gente vai estar tentando, né, como a Rô falou, fazer por obras, né? Eu sei, hoje em dia isso está muito em moda, né, com as ONGs e tudo, todo mundo sabe o que é certo, todo mundo sabe o que fazer, então eu vou fazer porque isso vai me dar likes, isso vai me dar seguidores e por aí vai, né? No fundo, a verdade sempre aparece, a máscara cai. A coisa só vai realmente funcionar se a gente permitir que Jesus Cristo faça parte da nossa vida, entre no nosso coração. Somente uma ideia que tem me tomado muito o coração é viver na presença de Deus. A gente não vai ser transformado se a gente não vislumbrar o caráter de Deus. E voltando sempre, né, isso só vai ser encontrado na Bíblia, né? Então a gente precisa permitir que Deus nos transforme. É quando eu estou na presença de Deus, quando eu vivo em comunhão com Deus, né, como Enoque, né, andar com Deus, é aí que eu serei transformado, é aí que eu conseguirei, como Paulo diz, viver verdadeiramente o amor. Sem isso, porque a fonte do amor é Deus. Deus é amor, né? Como a gente já falou em outros estudos, né? Deus, ele não dá amor, ele não tem, ele é amor. A essência de Deus é amor. Se você não for a fonte, você não vai beber dessa água. Então nós precisamos estar em comunhão com Deus, para que o amor dele
venha para mim e eu possa então ser uma fonte de água a jorrar. Sem isso, a gente vai viver pelo egoísmo. Verdade. Mesmo fazendo coisas boas, a gente vai fazer pelas razões erradas. Deus deseja que a gente faça a coisa certa pelo motivo certo, né? E somente Deus em nós vai permitir que isso aconteça. Isso que você falou é perfeito. Eu sempre lembro que Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Esse entrar, esse Se alguém ouvir a minha voz e abrir, aí eu entrarei. Ou seja, ele não vai enfiar o pé na porta. Não vai. Eu sempre gosto de lembrar, ele não invade. Jamais. Não, você tem que abrir a porta. Ele do seu bate. coração. Ele bate. Quando ele bater, Sim. ouvir a sua voz, abrir a porta, aí sim você vai poder viver isso que você falou. Amém. Amém. Você vai poder ser uma fonte de água viva, você vai poder transbordar amor sem querer likes. Né? Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, todo rico gosta de ter um pobre de estimação. Isso Eu achei forte, mas eu achei muito interessante. Hoje em dia tem E muito hoje em disso, dia né? tem isso. As pessoas se fazerem em cima das outras, né? Sim, nossa, ganha mega promoção fazendo ajuda caridade. o outro com a o câmera celular ali, aqui, com o né? celular aqui. Filma aqui, filma aqui. Filma aqui que eu estou fazendo. Né? Isso é triste. Isso realmente é uma coisa triste. Porque, assim, há muita gente necessitada no mundo, isso a gente sabe. Há muita gente que precisa de auxílio, precisa de carinho. E a gente pode fazer a nossa parte. Parece pouco cada coisa que a gente faz, mas se a gente... Mesmo esse pouco que a gente está fazendo, se a gente faz com amor, com dedicação, vai ser muito valioso na vida de alguém. Com certeza. Nós temos certeza que jamais vamos acabar com a pobreza, com a desgraça do mundo, até que Jesus volte. Isso é certo, está né? escrito na Bíblia, cada dia vai piorar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Exato. Com certeza. E se a gente está nas mãos de Deus, e a gente se coloca nas mãos de Deus e permite que Ele nos use, nós vamos fazer Não tem espontaneamente. O seu amor não tem limite. A gente vai fazer espontaneamente. Então, quando você dá um prato de comida, quando você dá uma roupa, quando você abraça alguém, você está sendo Jesus na vida dessa pessoa. Exatamente. Você está não apenas demonstrando Jesus, você está sendo Jesus Está para aquela sendo, pessoa. né? Porque era isso que ele fazia quando ele passou por aqui. Exatamente. Né? E ele abraçava, inclusive, aquelas pessoas que sofriam preconceitos. Aquelas que eram inabraçáveis, ele abraçava. Inabraçáveis é boa. Essa é boa. Gostei dessa. Mas é o que a gente vê hoje. Então, hoje a gente ouve muito se falar de preconceito racial, preconceito disso, preconceito daquilo, mas as pessoas acho que não param muito para pensar o que de fato é preconceito. Sim. Não é? E a gente sabe que Jesus nos ensinou a amar a todos, sem acepção de independente do que pessoas. você é. Sim. Amar a pessoa. Isso. Sem a sua condição, sem a sua raça, sem nada. É gente. É amar gente. Basta Os ser portugueses gente. têm um ditado que acho que muita gente conhece, né? Que é fazer o bem sem olhar a quem. Sem olhar a quem. É isso. Isso eu aprendi com a minha mãe desde pequena. Minha mãe sempre falava isso. A minha mãe era filha de português e ela sempre falava isso. Faça o bem sem olhar a quem. Exato. Esse é o princípio básico. Esse é o princípio básico. Isso é o que Deus nos ensinou. Exato. E nós precisamos praticar na nossa vida diariamente. Faça o bem. Já tem a ideia do fazer, né? Da ação. Se doar. Exatamente. Se doar. Exatamente. E aí quando a gente para nesse assunto, aí eu te pergunto, Rosângela, quem é o meu próximo? Como evitar preconceito em relação àqueles que são diferentes? Então, o próximo é todo aquele que precisa da minha ajuda. Independentemente de quem ele seja, da cor dele, da condição social, cultural, né, inclusive nacionalidade, né, não importa, né? E aí, na parábola do bom samaritano, Jesus ele quebra várias barreiras ali, e eu acho que a principal delas é justamente isso, colocar um samaritano como aquele que ajudou aquele judeu que havia sido, né, ferido ali, roubado assaltado ali na estrada. Por quê? Até a gente viu isso sábado, né? O nosso pastor pregou sobre isso. Ser samaritano era, para um judeu, era a pior coisa que podia existir, né? Exatamente. Então, assim, ao ele colocar uma pessoa, um samaritano, nessas condições daquele que ajudou, daquele que foi lá, que limpou as feridas, que cuidou da pessoa, colocou na sua cavalgadura, levou para a estalagem e ainda pagou, né, por tudo que ele poderia gastar ali. Então, a gente fica uma lição muito clara para nós
que realmente é fazer o bem sem olhar a quem. É isso. Não é? Não tem... Nós não temos que ficar preocupados, mas será que a pessoa vai me retornar? Será que eu vou ter alguma vantagem em relação a isso? Será que estão me vendo? Né? Os likes de hoje, né? Cadê as câmeras? Cadê as câmeras? Né? Se tiver câmera, eu faço. Se não tiver, não. Aí né? não é bondade, não, né? Não é isso. Exibicionismo. Aqui na nossa lição, né, no nosso guia, fala bem isso. Nosso próximo não é simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de etnia, cor de pele ou classe social. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário. Todo aquele que é propriedade de Deus. Quando a gente para olhar as pessoas dessa forma, muda muito a nossa visão. Sim. Eu gostei muito de uma meditação, não sei se vocês se lembram, muitos anos atrás, acho que 2014, do pastor Amin Rodor. Um dos dias ele fez uma colocação, acho que foi no Dia das Mães. É uma história linda, convido vocês a darem uma olhadinha. Mas uma das coisas que eu achei interessante na história que ele conta ali, dá uma lição tremenda num rapaz, né, a mãe e tal. E a mãe fala, ele estava vendo uma revista, né, imprópria, e a mãe fala, olha, eu nunca mais quero isso aqui na minha casa. Aí ele fica assustado. Por quê? Ela falou assim, essa menina aqui é irmã de alguém, ela pode ser mãe de alguém, ela é filha de alguém, ela é amiga de alguém. Então, quando a gente para olhar nas pessoas e ver isso, olha, essa pessoa é alguém por quem Jesus morreu. Exatamente. Ela é filha de alguém. Alguém está esperando essa pessoa voltar para casa. Alguém está esperando essa pessoa ser curada. Alguém está esperando essa pessoa tá sofrendo com isso que ela está fazendo. Então, quando a gente tem essa visão, aí nós vamos saber quem é o nosso próximo. Todos aqueles que precisam de ajuda. Né? Até eu comentei um pouquinho, o nosso tempo já está acabando, mas no nosso projeto lá da ASA, né, das meninas lá do Crack Zero, eu posso dizer uma coisa para vocês. A minha visão das pessoas, não vou falar moradores de rua, porque não é essa a expressão correta. Pessoas em situação de rua, porque ninguém mora na rua. Exatamente. Né? Então, as pessoas em situação de rua, eu mudei demais a minha visão. Ao trabalhar com elas ali, desde maio nós estamos trabalhando, né, com elas. Mudou muito. Por quê? Porque há pessoas que você olha assim na rua e você fala, isso daí não tem jeito. O que eu vou fazer? Caso perdido. Jamais. Aí você vai lá na casa e você vê meninas que são recuperadas e que ficaram muito tempo sem na rua, muito tempo usando drogas, muito tempo com uma situação dificílima, mas hoje são novas criaturas. Amém. Então, não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para Deus. E o nosso próximo é todo que cruzar o nosso caminho e tiver necessidade. É isso. Independente de quem seja. E eu gosto muito que Jesus Cristo, ele sutilmente, ele inverte a questão, né? Quando ele fala do sacerdote, do levita e por fim o samaritano, ele pergunta quem dos três foi o próximo verdade. do que estava caído. Ele caído. inverte. Então, assim, eu sou o próximo de quem for. Exatamente. Eu sou o próximo de quem quer que seja. Sim. De quem quer que Deus coloque no meu caminho hoje ou até Jesus voltar ou até o fim da minha vida. Quem Jesus colocar no meu caminho, eu sou o próximo dele. Ou seja, eu quero ser alguém que possa fazer a diferença na vida dessa pessoa. E só aproveitando o finalzinho que você citou isso, a gente vê que o preconceito deles era tão grande que o doutor da lei respondeu como? Aquele que usou de misericórdia. Nem quis Ele não dizer o quis dizer o samaritano. Não quis nem dizer o nome. Aquele que, exatamente. O nó nas tripas que ele devia... O que o samaritano? Como é que é isso, Senhor? Eu fico imaginando. Aí ele fala de outra forma. Como eles reagiram, né? Nossa. Porque eles foram ouvindo e eu acredito que eles foram descendo na cadeira, né? Sim. Tipo, vai Primeiro o sobrar levita em não algum faz momento. nada, o sacerdote passa não faz nada. Aí o samaritano Nossa, vem, quando ajuda. Jesus falou isso, eles devem ter feito como é que... Nossa! Eu tenho que ouvir Se arrumou na cadeira ali. Exatamente. E aí quando Jesus pergunta, ele fala, não, aquele que usou de misericórdia. Olha, Nem quiseram ele dizer. não quis falar o nome, né? E aí Mas- tamanho preconceito. É né? verdade. Não é? E a gente tem que ter muito Gente, tem que cuidado quebrar. com isso. Muito. A gente Tem. não pode ter preconceito com religião Nenhum, de ninguém, nenhum. Não. com Orientação identidade, sexual. com orientação Nada, sexual. A gente nada, não pode nada. ter preconceito. Seja quem for, eu sou o próximo dessa pessoa. Isso. Aí Se a depender gente- de mim, Exatamente. essa pessoa vai
vai se chegar a Deus. Sim. Isso. Você isso. deve se perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Exatamente. Isso aí. Essa Exatamente. é a pergunta que você deve fazer. E não quem é essa pessoa. Exatamente. Mas o que Jesus faria com ela se ele estivesse onde eu estou. E eu quero fazer o que Jesus Cristo faria se estivesse em meu lugar. E para isso a gente precisa estar nas mãos dele. Totalmente. Se colocar Sim. à disposição. Totalmente. E para poder a gente fazer o bem, independente de quem seja. Amém. E eu gostaria de terminar com uma pequena frase que está no nosso manual de estudo, que diz assim: a compaixão manifestada na vida de Jesus foi o maior exemplo possível dado aos discípulos, apóstolos, seguidores e novos crentes da Igreja Apostólica. Jesus habitou entre os homens e mulheres para restaurar, salvar, curar e perdoar com um amor que ainda é mais forte do que a própria morte. Amém. 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 Perfeito. Lindo. E eu Maravilhoso. te pergunto, o que você está fazendo hoje para demonstrar esse amor que Jesus te ensinou? Arthur, você ora para a gente Com terminar. todo prazer. Querido e maravilhoso Deus, cuja habitação é a eternidade, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor acaba de nos dar, de podermos ter aberto a Tua Palavra, para aprendermos um pouco mais que não só os próximos estão esperando, mas que eu sou o próximo que muitos estão esperando. Amém. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a magnitude do Teu amor, a magnitude da Tua misericórdia, da Tua compaixão, não só para que isso seja um conhecimento teórico, mas que nós, na prática, coloquemos isso todos os dias em ação na nossa vida, para que através de nós, muitos e muitos conheçam que o Senhor é amor. Amém. Dá-nos, Pai, uma ótima vida, dá-nos, Pai, uma ótima semana, dá-nos, Pai, uma aproximação cada vez maior de Ti. Amém. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no doce e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais a como amar o seu próximo. E nós te encontramos na próxima semana para mais um encontro com a palavra.